Olá, pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais uma live de sábado aqui na página Histórias do Cinema. Lembrando que agora a gente transmite simultaneamente no Facebook e no YouTube. No Facebook, se vocês estiverem gostando, clica em seguir, curte a página, clica em seguir, depois em ver primeiro para receber as notificações assim que a gente colocar novidades aqui na página. No canal do YouTube, ativa o sininho, faz inscrição no canal, comente, compartilhe, que ajuda a gente a seguir com esse nosso trabalho. Lembrando que na terça-feira, às 7 horas da noite, eu vou conversar sobre os 80 anos da Marvel Comics, da editora, do Capitão América, Vingadores, X-Men, Quarteto Fantástico, Hulk, etc., com o Fábio Gomes Ribeiro, que é um dos maiores colecionadores de quadrinhos do país e é um dos organizadores da Santos Comic Expo, que é uma convenção de histórias em quadrinhos já bem tradicional aqui na Baixada Santista. E hoje, meu convidado, primeira vez que eu retomo um convidado, o Renzo Mora, que é escritor, crítico de cinema, autor de livros sobre o Frank Sinatra, tem um livro bem divertido sobre 25 filmes ruins. Como é que é o título mesmo, Renzo? 25 filmes que podem arruinar a sua vida. É, super divertido também. A gente fez uma live pouco tempo atrás, aí uns 2 meses, eu acho, né, mais ou menos, para falar sobre o ofício da escrita, da cultura, da crítica de cinema. Falamos sobre o Frank Sinatra e hoje a gente fala sobre aquela que, para mim, acho que talvez para o Renzo também, não sei, é a maior estrela da história do cinema, a maior diva, maior nome, a maior imagem de uma atriz na história do cinema, que é a Marilyn Monroe. Eu tô até com a canequinha aqui com Elvis e a Marilyn, para quem quiser ver, é do Cinezen, é personalizado. E a gente vai dar um apanhado dessa trajetória dela, de muitos sucessos e também de tragédias, falar um pouco da vida pessoal. Já quero até indicar um livro aqui, que é A Vida Secreta de Marilyn Monroe. Eu vou deixar um link de um outro vídeo que eu fiz, um vídeo mais curto, indicando livros biográficos de grandes artistas. É do J. Randy Taraborelli. Enfim, entre outros, tem vários livros sobre a Marilyn, né? Mas esse aqui grande autor. Virou uma série. Renzo, obrigado mais uma vez por topar conversar com a gente. Você é o primeiro que vem uma segunda vez aqui. Eu é que agradeço, uma generosidade enorme. Deu uma travadinha. Você, assim como eu, apaixonado por cinema. Uhum. Vamos lá, tá? Deu uma travadinha aí. Acho que agora voltou. Voltou. Eu já queria começar primeiro te agradecer. Voltamos. Começar te agradecendo e já começar, enfim, a Marilyn é a maior estrela da história do cinema, a maior diva, a maior imagem para você, e a gente já começou falando um pouco da infância dela, que também foi bem problemática. Eu queria que você primeiro respondesse essa pergunta e já entrasse na questão da infância da Marilyn, que não era a Marilyn, era a Norma Jean. Em alguns lugares Norma é Jim Mortensen, em outros Norma Jean Baker, enfim, assinava... Exato. Em primeiro lugar, não tem nada que agradecer. Para mim é um prazer enorme bater um papo contigo. Eu não vejo isso daqui como uma live, eu vejo como uma oportunidade de conversar com um profundo entendedor de cinema. Então, essa conversa, eu sempre saio melhor das conversas contigo do que eu entrei aprendendo alguma coisa. Para mim é fantástico. Então, vamos começar falando. Para mim, você veja bem, a escolha do mês é sintomática. Nós estamos em agosto, e no dia 4 de agosto de 62, ela morreu. Estamos completando, então, 58 anos da morte da Marilyn, e ela continua o maior símbolo sexual da história do cinema. Você pode ir para Tóquio, você pode ir para Nova York, você pode ir para onde você quiser, para a menor cidade do mundo. Se você apresentar uma foto da Marilyn, aquilo é icônico e aquilo é a maior imagem de sex appeal que o cinema já criou. Então, efetivamente, ela é um personagem importantíssimo. Alguns críticos, eu não sei se você concorda, André, mas alguns críticos acham que a criação dela, da loira burra, é tão importante para o cinema quanto é a criação do vagabundo pelo Charlie Chaplin. É um personagem tão icônico quanto. A única diferença é que o Charles Chaplin, ele, obviamente, por ser homem, numa década de 50, de 60, extremamente dominada pelos homens, ele teve uma vida muito mais fácil como diretor. Ele ganhou um Oscar depois que já tinha saído dos Estados Unidos, ao passo que a Marilyn ficou eternamente sendo confundida com a personagem. Não, a Marilyn era uma mulher inteligentíssima.
Ela tinha, quando foram na casa dela, encontraram uma biblioteca com 400 livros. Ela era uma mulher extremamente inteligente, o QI dela era muito alto, e ela se revoltava muito em ficar estereotipada como a loira burra. Mas é uma criação fantástica. E ela conseguia projetar aquela imagem de sexualidade de uma forma que, nos últimos 60 anos, não aconteceu com nenhuma outra mulher. E olha que surgiram deusas sexuais no cinema de todos os tipos, de todas as raças, de todos os tamanhos, ela permanece sendo o maior símbolo sexual da história do cinema. Então, não tem o que discutir. Ela é um mito, ela é fundamental para a história do cinema, e isso é muito claro. Você pediu para falar da infância dela. Vamos, então, começar o seguinte. Como você sabe, André, os problemas psiquiátricos, geralmente têm um caráter também hereditário. A mãe dela era esquizofrênica, o pai dela tem-se dúvidas sobre quem é o pai dela, a mãe dela, que sobreviveu a ela, até indicou o nome do possível pai dela, mas o pai nunca assumiu o caso. A mãe nunca conseguiu dar uma criação decente para ela, porque ela ficava entrando e saindo de hospícios. Ela tinha um caso gravíssimo de esquizofrenia. E, obviamente, a Marilyn herdou toda essa carga de problemas psiquiátricos, numa época na qual você ainda não tinha antidepressivos, você ainda não tinha remédios eficientes para curar esses problemas psiquiátricos, e todos os traumas relativos ao abandono da mãe, a ficar pulando de casa de adoção em casa de adoção. Então, tudo isso criou uma personalidade extremamente frágil. Essa é o grande problema da Marilyn. Quer dizer, ela não era burra, muito longe de ser burra, porque ela tinha uma fragilidade, uma insegurança emocional brutal. E quando ela encontrava alguém que pudesse dar para ela um mínimo de segurança, nós vamos falar sobre isso, ela se agarrava a essa pessoa com toda a intensidade, de uma forma que acabou, inclusive, prejudicando a carreira dela. Uhum. Então, essa é a história da infância dela, uma história de orfanatos, de ter sido violentada muito cedo, de casar aos 16 anos de idade, só para conseguir sair desse circuito de orfanato. Um casamento, o nome do marido é James Dougherty, ele casou com ela, ele tinha 21 anos, ela tinha 16. Logo na sequência do casamento, ele foi para a guerra, ela estava profundamente entediada por ficar em casa, e ela começou a trabalhar, estamos falando da Segunda Guerra Mundial, ela começou a trabalhar numa fábrica que trabalhava com munições. Uhum. Daí, por coincidência, um fotógrafo decidiu fazer algumas fotos das mulheres que estavam trabalhando para mandar para os rapazes que estavam na Europa, combatendo, dizendo, olha, vocês estão aí combatendo, mas as mulheres também estão fazendo sua parte, estão trabalhando com armamentos. E, de repente, ele se depara com aquela loira, com aquela deusa maravilhosa, falou, bom, não dá para fotografar as outras. Mas até Marilyn Monroe, numa linha de montagem, você fala, bom, vou fotografar só essa mulher. E ela descobriu que ela tinha um potencial como modelo, que foi como ela começou a vida dela. Uhum. Obviamente, dentro desse processo, é importante a gente falar isso porque existe um sério preconceito. Ela, obviamente, atuou como garota de programa. Inclusive, quem chegou a transar com ela como garota de programa foi o nosso maior playboy, o George Gimby. O mais perto que eu já cheguei da Marilyn foi cumprimentar o George Gimby uma vez. Eu cruzei com ele, eu reverencialmente cumprimentei ele com a cabeça, ele deu um sorriso, me cumprimentou, não tinha a menor ideia de quem eu fosse, mas ele falou, deve ser algum gringo, me cumprimentou, foi o mais perto que eu cheguei da Marilyn. E ele ia numa casa de prostituição, onde você pagava hoje o equivalente a $2.000, na época eram $200, você passava o dia lá e você escolhia uma das meninas, e ele escolheu aquela tal de Norma Jean, que estava lá, transou com ela e isso ficou conhecido. Depois eles tornaram a se encontrar, porque o George Gimby estava muito presente na cena de Hollywood dos anos 50, dos anos 40, 50. Eles tornaram a se encontrar e, obviamente, ele, como um cavalheiro, nunca tocou no assunto, ela também ignorou completamente, se é que ela lembrava dele, mas para ele foi inesquecível. Já que uma das frases inesquecíveis dele falou, olha,
Muita gente pode fechar os olhos e sonhar com a Marilyn Monroe. Eu não. Eu posso lembrar da Marilyn Monroe. Jorge Willer é uma figura extraordinária. Tem um filme sobre ele, né? Eu acho, inclusive na... Ótimo filme. Eu fui assistir o filme. É interessante que o filme não tenha feito sucesso. Eu fui assistir numa sessão, André, das 2 horas da tarde. Era a única sessão que estava passando o filme. O filme é muito bem feito, muito gostoso. Mostra o auge dele, a decadência dele, a ligação dele com o Copacabana Palace, que não era dele, era da família Minley. É o desprezo que o resto da família tinha por ele ser um playboy. E a decadência dele, onde ele foi pedir empréstimos para os parentes. É uma história fascinante. Eu recomendo muito. Um filme muito bem feito. Um filme sobre o George Willer. Recomendo. E o primeiro casamento não dura muito tempo da Marilyn, Não né? dura muito tempo. Na verdade, foi um casamento que não estava baseado em amor, em romance. Ela casou com ele aos 16 anos, pura e simplesmente para ter uma casa, para ser uma dona de casa, que era a expectativa do marido. Aliás, foi o primeiro dos 2 maridos que quiseram reduzir ela a uma dona de casa. Nós vamos falar sobre o Joe DiMaggio daqui a pouco também, que também queria que ela fosse uma dona de casa. E é você comprar um puro sangue e querer que ele fique dentro de um cercadinho, você entendeu? Não deu certo. Ele foi para a guerra e, quando ele voltou da guerra, ela já estava fazendo sessões de fotos, já estava... Ela é extremamente exuberante, então ela fazia principalmente a propaganda em revistas masculinas, então ela já era um rosto relativamente conhecido. E daí, a partir daí, da modelagem, ela nasceu em Los Angeles, da modelagem para o cinema foi um passo. Vamos dizer que ela foi muito rejeitada, que insistiu muito para construir a carreira dela. Eu tenho que consultar minha cola aqui. Ela teve um agente eu vou encontrar em algum momento aqui, entre hoje e o... Ela encontrou um agente que se tornou amante dela e esse agente insistiu para que ela fizesse alguns testes e, dada a insistência dele, dado o peso da William Morris, o nome dele era John Hyde, dada a insistência, dada a importância da William Morris como agência de artistas, ela conseguiu um contrato com o primeiro estúdio e era relegada a papéis secundários. Ela demorou para emergir, apesar da beleza dela, demorou para emergir como uma grande estrela. E quando ela emergiu como grande estrela, vieram juntos todos os problemas que acabaram encerrando precocemente a carreira dela e até a vida dela. A história do calendário, né, que ela foi fotografada por uma quantia... A história irrisória. A história do calendário é o seguinte: ela fez umas fotos, dentre as diversas fotos, vamos dizer que a Marilyn nunca teve nenhum problema nem com a sexualidade dela, nem com a nudez. Então, ela fez essas fotos para um calendário, fez essas fotos nuas. Esse calendário acabou virando peça obrigatória em todas as borracharias dos Estados Unidos, onde quer que você fosse, estava lá ainda Norma Jean. E daí, em 1953, tinha um rapaz que trabalhava na revista Esquire, que até hoje existe, e ele queria lançar a revista dele. A revista ia se chamar Stag Play, o nome Stag já era usado, então ele escolheu um outro nome para a revista e o nome acabou virando Playboy. E esse rapaz, chamado Hugh Hefner, que morava em Chicago, ele descobriu que tinha um fotógrafo que tinha os originais dessa foto. Ele foi até lá, comprou essas fotos por uma mixaria, pagou $500 por isso, e colocou, ainda não havia o pôster central da Playboy, ele colocou na página central da Playboy colorida da Marilyn nua. Uhum. Um escândalo, e daí aqueles spin doctors, aqueles caras especialistas em consertar escândalos, e criaram uma história de que ela estava passando fome, de que se ela não fizesse aquelas fotos, ela ia morrer de fome, e as pessoas meio que compraram aquela história da coitadinha. Papo furado, como esse livro conta, ela fez porque ela queria o dinheiro. Para ela não era uma agressão posar nua, da mesma forma como fazer sexo para ela era uma moeda natural de troca. Eu não estou dizendo isso para glamorizar a prostituição ou nada disso, porque simplesmente a gente sabe como é que funciona Hollywood, a gente está vendo aí o escândalo do Harvey Weinstein, nós estamos em pleno 2020 e o movimento Me Too começou
o ano passado, o ano retrasado. Então, o esquema de Hollywood ele é forjado a partir dessa combinação de sexo e troca de favores. Não tem nenhuma novidade dela, ela jogou esse jogo, ela nunca se sentiu pessoalmente violentada por jogar esse jogo, para ela era uma regra do jogo, ela fez o jogo e ela foi evoluindo, mas a partir do momento em que ela começa a ganhar reconhecimento, a partir do momento em que ela começa a se tornar uma estrela, ela começa a fazer exigências que não eram comuns às mulheres. E os chefes de estúdio não estavam acostumados com estrelas, com a rebeldia da Marilyn, com a personalidade da Marilyn. Ela queria ser reconhecida e ela insistia muito em querer fazer papéis sérios. Apesar dela não saber que a loira pretensamente burra era uma das grandes criações do cinema, os críticos concordam com isso, ela queria ir para papéis mais sérios. Daí é que ela começa a criar um dos grandes problemas da vida dela. Eu não sei se a gente vai chegar nessa parte ainda, mas ela vai para o Actors Studios em Nova York, que é o mesmo, como você sabe, do Marlon Brando, do Montgomery Clift, do Paul Newman. Enfim, é um centro das grandes estrelas, dos grandes atores que trabalhavam com o método do Strasberg, que era o seguinte, ele dizia que você tinha que acessar os teus traumas psicológicos mais profundos para conseguir dar uma performance convincente. Ela, com essa insegurança brutal que possivelmente vem dessa série de abandonos durante a infância, ela acaba ficando profundamente dependente, não só do Lee Strasberg, mas principalmente da mulher dele, da Paula Strasberg. Então, a partir daí, todo filme que ela faz, ela leva a Paula Strasberg para começar a dar conselhos para ela. Então, você imagina, trabalhou um dos maiores diretores do mundo, especificamente o Billy Wilder, que é um gênio. O Billy Wilder, você imagina o Billy Wilder dando orientações para uma atriz, daí vai a Paula Strasberg no ouvido dela para dizer como é que ela tem que interpretar uma cena. Pô, é um conflito bravo, não é muito fácil. Ainda assim, o Billy Wilder fez 2 filmes geniais com ela. Um deles é considerado, não sei se você pensa da mesma forma, Quanto mais quente, melhor. Quanto mais quente, melhor. Some Like It Hot, que é considerada a maior comédia já feita. E é um filme maravilhoso e ela está perfeita no filme. E tem uma história muito engraçada sobre esse filme que pouca gente sabe. Eu li também a biografia do Tony Curtis. E o Tony Curtis, quando chegou em Hollywood, ele é excepcionalmente bonito, ela é excepcionalmente bonita, ela namorou com muita gente, inclusive com o Will Greener, com o próprio Elia Kazan, e ela acabou namorando, teve um casinho com o Tony Curtis. Bom, daí quando ela foi fazer o Some Like It Hot, como o Quanto Mais Quente Melhor, o Tony Curtis ele fez uma imitação, quando ele fazia o Milionário, ele fazia uma imitação do Cary Grant, e ele ficava orgulhoso porque ele dizia, eu faço um Cary Grant melhor do que o próprio Cary Grant. Daí tem aquela cena na qual ela tenta seduzir ele, e ele diz que está impotente, etc. E ela, de sacanagem, como já havia aquele clima entre os dois, de cumplicidade, ela começou a fazer as cenas, e repete a cena, ela começou a ficar entediada. O que ela começou a fazer? Fora da câmera, sem que ninguém visse, ela começou a excitar o Tony Curtis. Você imagina a dificuldade em fazer uma cena com a Marilyn Monroe em cima de você e fazendo umas sacanagens lá onde ninguém vê, etc. Precisa de um poder de concentração. Eu comecei a admirar muito o Tony Curtis quando ele contou isso. Depois, esse filme foi um inferno para ele e para o Jack Lemmon. Você imagina, os dois passavam o dia todo maquiados, de vestido, de salto alto, e ela não aparecia, ela aparecia quando ela queria. Então, o Tony Curtis até fez um comentário que ele fez na brincadeira e depois acabou se arrependendo, quando ele deu algumas entrevistas sobre o filme. Ele falou, olha, beijar Marilyn era como beijar Hitler. E para ele, que era judeu, essa ofensa era pesadíssima. Depois ele acabou se arrependendo de ter feito a brincadeira e até falou, olha, era óbvio que era uma piada, não dá para comparar beijar Marilyn com beijar o Hitler, é óbvio. Eu, pessoalmente, se eu tivesse a oportunidade de beijar um dos dois, eu preferia beijar Marilyn do que o Hitler, sem dúvida alguma. Mas, de qualquer forma, foi uma pequena brincadeira que ele fez, porque eles tinham intimidade para isso e porque todo mundo pergunta como é que é beijar Marilyn, como é que é estar com o maior símbolo sexual.
Mas daí a gente está adiantando um pouco a história. A gente tem que voltar um pouco até para a primeira experiência dela com o Joe DiMaggio, que eu acho que é interessante a gente falar sobre isso também. Falar um pouquinho do casamento com o Joe DiMaggio e também de alguns filmes. Os Homens Preferem as Loiras. Ela faz uma ponta numa Malvada também, né? Ela faz uma ponta na Malvada. Ela é apresentada para Bette Davis como uma atriz formada na Escola Copacabana de interpretação. É uma pontinha, mas ela já está maravilhosa, né? Naquele filme você já sente que lá tinha semente de uma estrela, porque a partir do momento que ela surge na tela, ela rouba a atenção, ela rouba a cena. Aparece por alguns minutos, ou nem isso, na Malvada, mas você já percebe que lá tem muito mais do que uma mulher bonita. Você percebe o star power dela, que é aquela coisa que a gente não explica, André, é aquela coisa que você tem ou não tem. Carisma é uma coisa inexplicável, não adianta. Você tem atrizes melhores que a Marilyn, você tem gente hoje em dia que acha que, nos padrões atuais, ela seria uma mulher gorda, porque eu acho que um pecado absoluto. Eu acho que o cara que diz isso tem que ser imediatamente... tem que ser expulso. Não dá para você aceitar alguém que diga que a Marilyn Monroe é gorda. Mas, de qualquer forma, esse star power você não explica. Podem ter surgido atrizes melhores que ela, que cantavam melhor do que ela, que dançavam melhor do que ela não era uma grande dançarina, mas star power é isso. A hora que você põe aquela mulher na frente de uma câmera, ela brilha de uma forma que você não esquece. Então, a partir daí, ela começou a ter essa projeção. Ela realmente, a ponta dela na Malvada é muito pequena. E muita gente pensa que a Malvada é a Bette Davis. Não é. A Malvada é justamente a que usa a Bette Davis como escada para buscar a sua carreira. Sim. Mas, a partir daí, ela tem um romance com o Joe DiMaggio. Então, vamos dizer o seguinte, seria mais ou menos o equivalente, não sei se você concorda, com o namoro da Xuxa com o Pelé. Com uma diferença. O Joe DiMaggio, na época dele, ele era a maior estrela do beisebol norte-americano, mas não havia aquele esquema de merchandising, de patrocínio. Então, o salário dele era um salário mediano. Ele não era um homem pobre, mas ele nunca foi um homem que fosse capaz de fazer tanto dinheiro como a Marilyn Monroe. Mais do que isso, o Joe DiMaggio era aquele italiano carcamano, meio grosso, que não lia, não ia ao cinema, não ia ao teatro. Então, são duas personalidades que absolutamente não coincidiam. E ele queria, mais uma vez, como primeiro marido, deixa eu procurar o nome dele aqui, como James Dougherty, de quem ela se separou em 46, o Joe DiMaggio, com quem ela casa em 54, o casamento dura acho que só 6 meses, ele queria que ela fosse uma dona de casa e, obviamente, ela não queria. Para o Joe DiMaggio, o que mais machucou ele, o que mais foi o ponto que ele chegou, onde ele não suportava mais, foi quando o Billy Wilder levou ela para Nova York, para Lexington Avenue, onde ela fez aquela cena famosa do metrô, cujo vento levanta a saia dela. Ela falou, olha, ele fez inclusive eu usar 2 calcinhas. Daí perguntaram para ela, mas você tinha medo que aparecessem teus pelos públicos? Falou, claro que sim. Que afinal de contas, daí iam descobrir que eu não era loira de verdade. Ela usou 2 calcinhas e depois a cena, como você sabe, filmada na Lexington Avenue, atraiu 2.000 homens babando e o Joe DiMaggio foi assistir aquilo. E ele não aguentou, o ciúme dele daí partiu para agressão física, enfim, o casamento desandou violentamente. Mas o fato é o seguinte, o Joe DiMaggio, ele passou a vida inteira apaixonado por ela. Ele organizou o enterro dela, proibiu a entrada de diretores, proibiu a entrada do Frank Sinatra, proibiu a entrada de pessoas que conviviam com ela. Durante 20 anos, ele mandava diariamente rosas para o túmulo dela. E mais do que isso, quando ele estava morrendo, as últimas palavras dele, olha que coisa fantástica. As pessoas estavam em volta, as últimas palavras dele eram: finalmente eu vou encontrar com a Marilyn outra vez. Então, a paixão dele era uma coisa avassaladora. Mais do que isso, quando ela foi internada no hospital psiquiátrico, ela estava com uma crise de depressão, e ela queria sair de lá, e os médicos não queriam que ela saísse, e a gente dá
Travou. Renzo? Comigo, ou eu vou derrubar esse hospital brick by brick, tijolo por tijolo. Ninguém era maluco de enfrentar o Joe DiMaggio falando, por favor, pode levar a Marilyn. Então ela também sentia essa segurança nele. O que era diferente do... Por favor. Não, só vou pedir para você recontar essa parte do hospital, porque deu uma travadinha na transmissão. Então ela foi internada e... Então vamos lá. Num dado momento ela é internada por... De todas as pessoas que ela podia ligar, ela liga para o Joe DiMaggio. Ela já estava separada dele faz muito tempo, já tinha casado com o Arthur Miller, já tinha separado do Arthur Miller. Ele, apaixonadíssimo por ela, ele foi até lá, disse, olha, o negócio é o seguinte, eu vim aqui buscar a Marilyn. Ela falou, não, mas ela não está pronta ainda. De fato, acho que os médicos tinham razão. O suicídio dela acabou dando razão aos médicos. Falou, olha, vocês têm duas alternativas. Ou vocês me liberam a Marilyn, ou eu vou destruir esse hospital tijolo por tijolo. Aí, obviamente, ninguém queria partir para a porrada com o Joe DiMaggio, que era uma encrenca seríssima. E, obviamente, disseram, não, o senhor pode levar a Marilyn. Então, a segurança que ele transmitia, esse escarcamano, é um cara de classe média, um esportista típico, que não era interessado por arte, não estava interessado em ter uma mulher artista, não convivia nos mesmos ambientes que a Marilyn. Ainda assim, a paixão dele para o resto da vida foi essa. Eu acho especialmente comovente esse negócio de falar, olha, eu finalmente vou encontrar com a Marilyn outra vez. A parte dele, né? Da parte dela, eu acho que ela sentia essa segurança nele, mas não compartilhava desse amor. Tanto é que ela teve diversos outros casos, e daí teve casos com o Frank Sinatra, teve casos com o Marlon Brando. Tanto o Sinatra quanto o Marlon Brando, inclusive, percebendo que ela estava nessa espiral de loucura, os dois cogitaram em casar com ela. Você imagina quando você tem o maior cantor do mundo e o maior ator do mundo cogitando em casar com você. Mas não deu tempo e ela acabou mergulhando nessa espiral. Pode ser ou não, isso é uma coisa que você, nos livros que você leu, você sabe, pode ser ou não que a rejeição por parte dos Kennedy tenha feito parte desse processo. Isso é uma coisa que os historiadores não conseguem determinar. Pode ser que o caso dela com o John Kennedy, já presidente, tenha sido uma coisa muito intensa. Pode ser que tenha sido uma coisa de uma noite só. Eu vou te contar uma história interessante. O John, o filho do Jack Kennedy, o filho do presidente, era aquele homem belíssimo, né? Um homem extremamente bonito. Ele namorou com a Madonna, namorou, enfim, com uma série de mulheres. O John, ele, em dado momento, ele resolveu lançar uma revista chamada George, que era uma revista que falava sobre comportamento e política. Até ele fez uma brincadeira, quando foi lançar a revista, ele deu uma coletiva falando, olha, eu decidi que eu vou virar presidente. Daí ele deu aquela pausa dramática, todo mundo, opa, o presidente da revista que eu estou lançando é George. E ele convidou a ex-namorada dele, a Madonna, para aparecer de Marilyn. Obviamente, como não pode deixar de ser, com o vento levantando a saia e mostrando a calcinha dela. E ela falou, olha, não, ela chamava ele de Johnny Boy. Falou, Johnny Boy, não estou afim, minha sobrancelha é muito grossa, não quero fazer isso. Mas por que ele convidou a Marilyn? Porque ele mesmo não levava a sério os boatos de que tanto o pai dele quanto o tio dele, Bob Kennedy, tivessem tido essa paixão com o John Kennedy. Ele acha que eles efetivamente transaram uma vez na casa do Crosby, do cantor, e que não passou disso. Daí o Bob Kennedy foi pedir desculpas para ela, porque, olha, e obviamente o Bob Kennedy, que era um cara absolutamente carola, o Bob Kennedy tinha 497 filhos, ele tinha 11 filhos, se não me engano, eu acho que é isso. Mas, pô, você se vê diante da Marilyn Monroe, vamos combinar, não, sabe? Não, ele se apaixonou por ela, daí existem boatos de que, inclusive, eles tiveram um filho. Ela abortou, ela teve ela tinha endometriose.
e por isso ela nunca conseguiu ser mãe, que era uma das grandes frustrações da vida dela. Ela queria ser mãe em função da endometriose, ela teve uma série de abortos espontâneos. E teria ou não, daí vai da fonte que você ouve, tido um aborto também do Bob Kennedy. E a rejeição, tanto por parte do John Kennedy quanto por parte do Bob Kennedy, teria sido parte desse processo. Ela era muito amiga do Peter Lawford, que era também um ex-namorado dela. Se a gente for listar todos os ex-namorados dela, a gente vai fazer um programa de 4 horas e não vamos parar. O Peter Lawford, que namorou com ela, casou com uma irmã do Kennedy, portanto, ele era cunhado do John Kennedy, e foi ele que promoveu essa aproximação. E a última pessoa com quem ela falou por telefone foi com o Peter Lawford. Tanto ele quanto a mulher dele, a irmã do Kennedy, gostavam muito dele, e ele telefonou para ela para convidá-la para participar de um jantar, e ela já estava sedada, ele achou que ela estava meio grogue, não insistiu, e ele se arrependia profundamente de não ter insistido, porque ele acha, olha, se eu tivesse percebido a gravidade da situação, eu teria ido até lá e talvez uma lavagem estomacal, talvez alguma coisa. Mas o fato é que a Marilyn já estava perdida há muito tempo. Ela tinha sido demitida do último filme que ela ia fazer com o Dean Martin, que é o Something Gotta Give. Ela fez algumas cenas e para fazer uma promoção do filme, uma propaganda, ela deveria aparecer nadando com um maiô na cor da pele. E ela, como a gente falou, ela se sentia muito natural quando eles falaram, para que eu vou usar um maiô da cor da pele? Eu tenho a minha pele. Aí posou para aquelas fotos nuas, que são a última lembrança que a gente tem desse filme, que poderia ter sido uma grande comédia, juntando ela e o Dean Martin, que é um ator muito subestimado. Eu adoro o Dean Martin. Eu acho que é o cara mais cool que já existiu na face da Terra. Era um triângulo amoroso, Dean Martin, Marilyn Monroe. Renzo agora travou de vez aí. Deixa eu dar um pause aqui. Retomando aqui, pessoal, a gente está falando do Something Gotta Give, um filme que a Marilyn não terminou, mas que depois, junto com o DVD, eu não sei qual dos filmes que vem nos extras, as imagens que ficaram, né? Eles tentaram juntar o que tinha de imagem ali. O pouco que tinha de imagem. O problema é o seguinte, ela tá linda, a gente vê no filme, ela inclusive, como esforço promocional, ela deveria aparecer naquela piscina com o maior cor da pele. Ela falou, não, eu posso fazer nua, ela não tinha nenhum problema com a nudez dela. Inclusive aquela capa da Playboy que a gente falou que poderia ter sido um escândalo, isso acabou revertendo em um grande interesse por ela. Ela fez nua, ela está maravilhosa, eu acho que ela nunca teve tão bonita quanto naquele filme, só que daí havia um problema. A MGM estava perdendo uma fortuna com o filme Cleópatra, com a Elizabeth Taylor e o Richard Burton, e também estava perdendo dinheiro com a Marilyn Monroe. Daí, consequência, deram pé nela, botaram um processo de $500 mil em cima dela, botaram também em cima do Dean Martin, porque o Dean Martin falou, olha, eu vou fazer esse filme com a Marilyn Monroe. Se não for com ela, eu não faço o filme. Acho até que foi muito solidário, muito bacana da parte dela. De qualquer forma, você percebe que nessa época ela tinha a rejeição do estúdio, o estúdio tinha colocado ela para fora do Something Gotta Give, ou ela tinha potencialmente, dependendo do biógrafo que você queira ouvir, você tinha a rejeição dos dois irmãos Kennedy, tanto do Jack Kennedy quanto do Bob Kennedy, e a partir daí ela já estava numa espiral. O Sinatra percebeu que ela estava muito mal e levou ela para um cassino que ele tinha na divisa da Califórnia com a Nevada. Como você sabe, na Califórnia o jogo não é legal e Nevada é. E justamente por ficar na divisa, o hotel se chamava Calneva. Calniva. Então, ela passou lá a penúltima semana dela, antes da morte dela, e as pessoas lembram dela passando a noite sozinha, extremamente deprimida, sem tomar banho. Você entendeu? Quer dizer, eu acho que o processo era irreversível. Eu acho que ainda que ela tivesse casado com o Sinatra, ou casado com o Marlon Brando, ou retomado o casamento dela com o Joe DiMaggio, que tinha uma devoção quase que religiosa por ela, eu acho que ela já tinha passado do ponto e a medicina, naquele momento, não tinha como tratar um processo depressivo tão agudo quanto dela.
Uhum. Então, essas lendas todas, André, de que, não, ela foi morta pela CIA, não, ela foi morta pela máfia, não, ela foi morta pelos Kennedy, ela foi morta por um disco voador. Quer dizer, você tem... Mas, efetivamente, você pega o histórico da mãe dela, um processo relativamente esperado. E talvez isso tenha, de alguma forma, de uma forma muito sinistra, muito macabra, contribuído para a lenda dela. Porque nós nunca vimos uma Marilyn velha. Quer dizer, a última imagem que a gente tem da Marilyn é ela deslumbrante, nua, naquela piscina. Então, nós não tivemos, ao contrário da Beth Gable, ao contrário de diversas outras atrizes que a gente viu envelhecendo e sumindo das telas, a Marilyn se congelou no nosso imaginário como aquela deusa absolutamente radiante. Então, eu acho que o peso da beleza extraordinária dela com o peso da tragédia imortalizaram ela no nosso imaginário como o símbolo sexual definitivo, com essa dose voluntária de drama. Então, eu acho que é isso. Eu acho que esse é o processo. Fala um pouquinho do casamento lá com o Arthur Miller também, que era um dramaturgo, um cara intelectual. O Arthur Miller, assim como o Joe DiMaggio, ganhava muito menos que ele já era um dramaturgo reconhecido, tinha escrito As Bruxas de Salem, tinha escrito a maior peça dele, que é A Morte do Caixeiro Viajante, que é um trabalho extraordinário, mas, obviamente, o trabalho de autor nunca foi tão bem remunerado quanto o trabalho de atriz. Bom, daí a gente chega, ela vai para Londres para filmar com o Laurence Olivier, que é um cara extremamente difícil. O Laurence Olivier, ele era um ladrão de cena terrível, você sabe disso porque você acompanha cinema. Você sabe que quando um ator decide roubar a cena, ele faz movimentos, enfim, ele consegue dirigir a atenção para ele. Então, ele era um fulano extremamente difícil, extremamente exigente, e ela vai para Londres para gravar, deixa eu até ver o nome do filme, o Príncipe Encantado. Que é o filme que gerou 7 Dias com Marilyn, que a Michelle Williams faz. Exatamente. Onde ela se envolveu romanticamente com um garoto, exatamente isso. Filme muito bom. Fantástico esse filme, muito bom você ter falado dele. Bom, ela está em Londres, daí o Arthur Miller escrevia um diário e deixa acidentalmente ou não, vai saber qual era a intenção dele, ele deixa o diário aberto e ela lê as memórias dele dizendo que ele se arrependia profundamente de ter casado com a Marilyn, porque ela era muito burra, ele tinha vergonha de apresentar ela para os amigos intelectuais dela, dentre eles o Truman Capote, que apesar de homossexual, também se encantou pela Marilyn e acabou virando amigo dela. Então, a hora que ela leu aquilo foi arrasador para ela, porque tudo que ela queria na vida era o reconhecimento como atriz séria. Daí o marido dela, colocando ela para baixo, dizendo, me casei mal. E ele, na época que ele estava fazendo esse filme, ele se envolveu com uma fotógrafa, por sinal, muito feinha. Não em comparação com a Marilyn, que em comparação com a Marilyn não vamos nem colocar. Mas uma fotógrafa muito sem graça. E agora, de qualquer forma, o Arthur Miller é o autor dos Desajustados, que foi o último filme dela, o último filme completo dela e o último filme também do Clark Gable. E ela carregava uma culpa enorme porque ela achava que ela tinha matado o Clark Gable. Vamos lembrar dessa história. Ela foi fazer os Desajustados no deserto. O Clark Gable já estava com uma certa idade, já estava difícil para ele, aquele calor do deserto o dia todo, e ele esperando ela aparecer, ela sair do trailer, ela não saía, e ele cansado, e ele exausto, etc. Pouco tempo depois de terminado esse filme, ele tem um infarto e morre do coração. E ela morre com a certeza de que foi ela que matou o Clark Gable por tudo que ela fez ele sofrer, por insegurança dela, não por maldade. Eu não percebo nisso, eu acho que é importante colocar isso, André. De todos os livros que eu li, eu não percebo, talvez você pudesse me ajudar, porque você também lê os livros e você tem a tua visão, não me parece que fosse uma coisa de diva, não me parece que fosse uma coisa de estrela, ou seja, um prazer sádico em dizer
eu sou uma estrela, vocês que fiquem esperando. Era Uhum. pura insegurança, ela não Sim. conseguia lembrar das falas, ela não conseguia se concentrar no papel, ela estava constantemente grogue. Então, é um processo de doença. Agora, para o Uhum. Clark Gable, já cardiopata, naquele calor infernal do deserto, passar o dia todo esperando, olha, a gravação está cancelada porque hoje a Marilyn decidiu que não vai gravar. Aquilo pode ou não ter contribuído para o ataque cardíaco dela, mas na cabeça dela, ela tinha certeza que foi ela que matou o Clark Gable. Uhum. Então você percebe que você encontra, no momento do suicídio dela, uma tempestade perfeita em termos profissionais, em termos de culpa, em termos de abandono pelos irmãos Kennedy ou não. Mas, enfim, ela estava num momento extremamente baixo. Então ela começou a ficar desleixada, aquela mulher maravilhosa para de tomar banho, começa a beber demais. E vamos lembrar que as drogas que ela usava não eram drogas proibidas. Assim como aconteceu com Michael Jackson, de quem estava falando antes de começar a gravação, as drogas que ela usava eram drogas prescritas pelo psiquiatra dela. Só que, obviamente, eu digo o seguinte, olha, André, você anda muito tenso, você toma uma dose desse remédio para dormir melhor. Se você tomar 50, você entendeu? Você tem lá o estoque de pílulas. Se você tomar um, como manda daí deixa de fazer efeito porque você vai criando tolerância à droga. Você passa a tomar 2, daí se toma 3, não está fazendo efeito. Foi o que matou, inclusive, a nossa querida Carmen Miranda. Como você... Aquela biografia do Picasso da Carmen Miranda também é maravilhosa. Uhum. A Carmen ela tinha que fazer show 6 horas da tarde, 8, 9, meia-noite, 1 hora da manhã, 4 horas da manhã. Ela fazia aqueles shows no Copacabana, que era aquela casa de espetáculos em Nova York. Quer dizer, como é que você passa... Daí o que ela fazia? Ela tomava remédio para dormir e remédio para acordar. Daí dava esse efeito rebote. Você vai criando tolerância, você vai tendo que aumentar a dose. O próprio Michael Jackson, aquele anestésico extremamente potente que ele tomava para dormir, estava parando de fazer efeito. Aí você encontra sempre, quando você tem o poder de estrela do Michael Jackson, do Prince, que foi outro caso parecido, da Marilyn, você tem sempre alguém disposto a passar uma receita para você. Então o cara vai receitando mais, até que o dia que vem o escândalo. Tanto é que o psiquiatra dela foi uma das primeiras pessoas a serem chamadas quando ela foi encontrada morta pela empregada. E a primeira coisa que ele fez é o seguinte, olha, mete todos esses remédios num saco, esconde tudo isso daqui, joga fora, senão eu vou perder minha licença para clinicar, porque está tudo aqui. Nos Estados Unidos eles têm aquele negócio, você não compra na farmácia, né? Você compra o remédio para fulano de tal, prescrito por fulano de tal, tudo isso. Falou, limpa tudo isso, mas isso acabou alimentando a lenda de que a cena do crime, cena de crime porque foi encontrada uma pessoa morta lá por razões não naturais, foi adulterada. Foi mesmo, quer dizer, eles sumiram com todos os frascos de comprimido, todos os barbitúricos que ela tomava, e isso acabou criando a lenda de que ela teria sido assassinada. Não, na verdade, não foi. Ela, com certeza, ou ela teve uma overdose, que me parece a hipótese menos provável, eu não sei qual é a tua opinião, ou ela realmente quis se matar. Quando você pega o histórico da mãe, que já tinha esquizofrenia, me parece que o quadro mais provável é que ela tenha decidido se matar. E isso vai ao encontro do momento que ela vivia, que era um momento extremamente complicado, um momento de ruptura profissional, de ruptura emocional, enfim, tudo isso junto. Eu acho que, apesar dela estar absolutamente linda, ela, aos 36 anos, ela talvez percebesse que o sex appeal, que é o que garantiu o espaço dela em Hollywood, tivesse sendo perdido. É interessante falar sobre isso, porque a biografia do Tony Curtis, ele é extremamente, quando ele contou essa história sobre a gravação dele com a Marilyn, ele é de uma sinceridade, na minha opinião, desconcertante. Ele falou, olha, eu estava com 60 anos, o meu rosto, que era o meu cartão de entrada para qualquer filme, estava começando a cair, eu estava cheirando cocaína violentamente, daí ele, inclusive, confessa que foi um péssimo pai para
Jamie Lee Curtis, ele foi um péssimo marido para Janet Leigh. Ele é absolutamente sincero. Ele diz, olha, minha vida era isso, eu era um drogado, eu não conseguia ter a responsabilidade de ser pai, de ser marido, e ele é muito sincero para isso. Então, quando uma estrela que tem uma dependência brutal da sexualidade, do apelo sexual dela, como é o caso do Tony Curtis, que nunca foi um ator de primeiríssima linha, embora não fosse mau ator, mas ele não era um Brando, ele não era um Richard Burton, ele estava naquele terreno intermediário. Quando ele começa a perder o sex appeal, ele percebe que o grande patrimônio dele está se esvaindo. E talvez isso tenha ocorrido a Marilyn. Talvez ela tenha percebido que aos 36 anos, sem os recursos que você tem hoje de cosméticos, de cirurgia plástica, de tudo isso, talvez ela também percebesse que o grande apelo dela, como estrela, estava se esvaindo. Talvez por isso, inclusive, ela quisesse fazer a transição para ser respeitada como atriz. Mas o sex appeal dela era tão grande que, sabe, é complicado. Você deve ter visto, com certeza você viu, Era Uma Vez em Hollywood. E o filme passa um pouco por isso. Inclusive uma interpretação brilhante do Leonardo DiCaprio. Eu confesso que eu sempre tinha uma certa resistência ao DiCaprio, mas aquela cena dele com a criança, para mim, naquele momento eu falei, esse cara é um tremendo ator. Mas você percebe o Brad Pitt, é difícil levar um cara extraordinariamente bonito como Brad Pitt a sério. Porque você pega, digamos, o Al Pacino, você pega o Robert De Niro. Quando o Robert De Niro levava a sério a carreira, porque agora ele está fazendo, entrou no piloto automático, ele faz qualquer coisa, com exceção daquele filme para Netflix que ele fez com o Scorsese, o resto ele tem feito um lixo atrás do outro. Mas ele tem um rosto mediano, onde você consegue enxergar ele como um operário, você consegue enxergar ele como qualquer coisa. É difícil você levar a sério o Brad Pitt e dizer, olha, esse cara é dublê. Até um dos diálogos que o Tarantino muito espertamente escreveu para ele foi isso, né? Um determinado momento, acho que é o Bruce Lee que vira para ele e fala, você é bonito demais para ser dublê. Ele fala, eu ouço muito isso. Não dá para levar a sério, ele não cabe em qualquer papel. Ele não é o cara que você cruza na esquina. A Marilyn Monroe não é a mulher que você cruza na esquina, você entendeu? Então, ela estava perdendo o maior patrimônio que dava a ela o status de estrela. Você pega, por exemplo, a Meryl Streep, ela não é uma mulher feia, mas não é uma mulher deslumbrantemente linda. Ela pode ficar mais ou menos bonita conforme a intenção dela. Então você consegue encaixar ela em qualquer papel, por isso que ela é a grande atriz que ela é. Mas idem com relação ao Pacino, idem com relação ao Robert De Niro. O próprio Marlon Brando era um homem extremamente bonito, mas ele, acho que voluntariamente, ao longo do tempo, ele foi envelhecendo mal, ele foi engordando, tudo isso, mas ele continuava tendo, o patrimônio dele não era a beleza, era a capacidade de atuar. Então, essas estrelas que estão amarradas ao talento, elas não perdem espaço. A indústria de Hollywood é extremamente cruel com a idade. E talvez isso fosse um outro fator para perturbar a Marilyn. Quais filmes a gente poderia destacar da Marilyn aí? A gente falou dos Desajustados, tem o Pecado Mora ao Lado, que é a cena A cena com o Billy Wilder, a cena, inclusive ele fez aquela cena na Lexington Avenue, em Nova York, 2.000 pessoas lá babando, etc. E depois ele não usou essa cena, ele regravou em estúdio, ele montou em estúdio. Eu não dava para usar aquela cena. Aquela cena só serviu, no fundo, para ser uma estratégia de marketing. Promoção do filme. Para destruir o DiMaggio, que a hora que ele viu 2.000 homens babando em cima da mulher dele, mostrando a calcinha, ele caiu. Não, como agarrar um milionário, eu acho que as comédias da Marilyn são fantásticas, embora não fosse isso, eu acho que é muito melhor. O Quanto Mais Quente, Melhor, o próprio Príncipe Encantado, Nunca Foi Santa. Quer dizer, os filmes que ela começa a fazer a partir de 1953, a partir do Como Agarrar um Milionário, porque vamos lembrar, ela teve uma carreira muito curta. Se você pegar os Almas Desesperadas, dela, né? Que é o Niágara, né? Isso, Niágara, que é um filme no ar, que os críticos diziam, olha, vale a pena assistir por causa de duas coisas, por causa
das cataratas do Niágara e por causa da Marilyn Monroe. Você vai para ver essas duas coisas, já paga o teu ingresso. São duas coisas fantásticas. É isso, quer dizer, ela não tem uma filmografia muito extensa. A filmografia dela é curta, até porque ela tira longos espaços. Ela fez O Príncipe Encantado em 57, ela só vai fazer O Quanto Mais Quente Melhor em 59. Então, ela dá espaços na carreira dela. Ela não é uma pessoa muito produtiva, e nem poderia ser para uma pessoa que estava lutando com drogas, lutando com a insegurança dela. Ela decidiu ir para o Actors Studio, então ela parou de filmar para começar a fazer exercícios para se aprimorar como atriz. E o Rui Castro tem uma coisa maravilhosa que ele fala. Ainda bem que o Lee Strasberg nunca conseguiu lapidar a Marilyn, porque se ele tivesse lapidado a Marilyn, ele teria tirado da Marilyn aquela naturalidade que fazia dela aquele sex symbol tão eficiente, porque tinha uma combinação de ingenuidade, uma combinação de sex appeal que dava uma mistura, dava uma combinação explosiva. Então, quanto mais quente, melhor. É tão óbvio que o Tony Curtis e o Jack Lemmon são ou as duas mulheres mais horrorosas que já surgiram na face da Terra, são dois travestis, mas você tem que embarcar na narrativa de que ela efetivamente acredita que os dois são mulheres e entraram na banda toda feminina. Então, tem esse traço de ingenuidade. Mais do que isso, ela era espetacular no sentido de se autoproduzir. Então, a maquiagem dela, embora a Hollywood tivesse os melhores maquiadores do mundo, ela fazia a maquiagem dela, porque ela sabia exatamente como valorizar os traços dela, como afinar o nariz, ela sabia exatamente como se construir. Outro truque maravilhoso que ela fazia é o seguinte: quando ela pegava um salto alto, ela pegava um dos sapatos e tirava um pouco do salto. Por que ela fazia isso? Porque isso dava para ela aquele rebolado absolutamente único. Então, você vê a Marilyn rebolando, a Marilyn andando já é um show. Entendeu? Você não precisa ver mais nada do filme. Se você vê a Marilyn rebolando, o filme já está pago. Fala, olha, valeu o ingresso. Eu já vi tudo que eu precisava ver. Então, é isso. Quer dizer, ela tinha uma capacidade de se produzir que não coaduna com a ideia de loira burra que se perpetua. Então, aí que entra a injustiça, André. Você percebe. Ninguém nunca pensou que o Charlie Chaplin fosse um vagabundo de rua. Mas a Marilyn Monroe, muita gente pensava, confundia o personagem como atriz e achava que ela fosse aquela loira burra que ela interpretava. E, embora ela não percebesse que aquela loira burra era uma invenção genial, ela queria se descolar daquele papel da loira burra. Inclusive, ela hesitou muito em fazer O Quanto Mais Quente Melhor, porque ela falou, mais uma vez eu vou fazer a loira burra, daí, mas é o Billy Wilder, etc., e acabou fazendo a maior comédia de todos os tempos. O filme até hoje é maravilhoso. Aquela cena final que o cara quer casar com o Jack Lemmon, é um milionário que quer casar com ele. Ele fala, olha, não. Ele fala, olha, não, mas eu não servi para casar, não faz mal. Mas eu sou isso, não faz mal. Fala, mas eu sou homem. O cara fala, ninguém é perfeito. Talvez um dos melhores encerramentos de filme de todos os tempos. Brilhante. Billy Wilder era genial. E a Marilyn gerou um efeito cascata dos estúdios quererem ter a sua Marilyn, a Kim Novak, Jane Mansfield. Dá para citar algumas atrizes aí que vieram na toada da Marilyn. A Jane Mansfield foi uma tentativa, ela era uma Marilyn classe C, porque a Jane Mansfield ela resvalava para... Inclusive, é curioso falar de Jane Mansfield, porque tem um elo de ligação, que a Jane Mansfield teve um namoro longo como... Namoro, não era exatamente um namoro. Ela teve um affair longo como o George Gilly, que também transou com a Marilyn. Mas, no caso dela, diz que ela realmente gostava do Gilly, e diz que ela era insaciável, diz que ela saía, descia do avião, ela já queria transar dentro do carro mesmo. E a filha dela é a Mariska Hargitay, a Olivia Benson do Law and Order SVU. Do Law and Order, que não tem nada a ver com a mãe. Quer dizer, ela é séria, circunspecta, etc. E a mãe era a Jane Mansfield, ela caía no vulgar, no exagero, no caricatural. Também teve uma morte precoce, estúpida, ela um acidente de carro, morreu muito precocemente.
Mas você tem razão. Já a Kim Nova, que é totalmente diferente. A Kim Nova que era uma tremenda atriz, era uma mulher maravilhosa, mas ela já estava mais dentro daquelas loiras hitchcockianas, que eram aquelas loiras geladas, como eles gostam de chamar. Ela não tinha aquele negócio. Ela era de uma beleza gelada, sabe? É o mesmo caso da Grace Kelly. Você olha, a Grace Kelly é uma mulher maravilhosa, linda, mas ela não tem aquele negócio de exalar sensualidade como tem a Marilyn Monroe. A Marilyn Monroe é um caso único. Então, ou você cai no caricatural, como é o caso da Jane Mansfield, ou você cai numa beleza gélida, inatingível, como é o caso da Grace Kelly, né, e de outras que vieram depois dela. Então, é muito difícil você encontrar esse equilíbrio perfeito representado pela Marilyn. E é por isso que, 57 anos depois dela ter se matado, estamos eu e você aqui conversando sobre ela, e com certeza todo mundo que está assistindo esse programa tem uma imagem extremamente vívida, extremamente clara da Marilyn, ainda que não tenha visto nenhum filme dela, a imagem da Marilyn com aquele vestido levantando debaixo do metrô, todo mundo, tenha visto ou não, a pessoa pode ter 15 anos, pode ter 20, pode ter 60, a pessoa tem essa imagem congelada na mente. Quero até mostrar então, um quadro aqui, não sei se vai dar, ó, a Marilyn ali no fundo. Ali, ó. Maravilhosa. É o Valdemar Lopes, um amigo meu que pintou, nos presenteou, presente de casamento. Belíssimo presente. Uhum. Parabéns, muito, muito bom. É isso, quer dizer, quem é apaixonado por cinema, como é o teu caso, André, como é o meu caso, a gente tem que admitir o seguinte: não dá para explicar a Marilyn. Aquilo é mágica, não dá. O Star Power, eu sempre achei que Star Power era uma coisa de mágica. Não existe. Carisma é uma coisa que você tem ou não dá para você construir, não dá para você montar. Eu lembro que, muito a contragosto, porque eu era metido intelectual na época e achava que não pegava bem ser fã do Roberto Carlos. Mas eu tinha uma namorada na ocasião que adorava o Roberto Carlos e eu, obviamente, com namorada a gente faz tudo. Fui lá assistir, mas a contragosto, porque, afinal de contas, o meu negócio era Chico Buarque, era Tom Jobim, etc. Aí, a hora que eu vi esse homem subir no palco, eu entendi tudo. Ele não precisou 2 minutos dele estar no palco para eu entender exatamente qual é a mágica desse cara. Não sei se você já assistiu algum show dele, mas esse homem, ele pisa, coloca o pé no palco, tem uma mágica, tem uma eletricidade que corre a plateia. Eu tive o privilégio de ver o Sinatra 3 vezes. Não tem, você pode ter cantores maiores, piores, mais bonitos, menos bonitos do que o Sinatra. Esse homem colocou o pé num palco como, sabe, ele consegue calar o Maracanã com 150 mil pessoas. Como é que você explica isso? Vai dizer, não, ele cantava bem. Tudo bem, como ele cantava bem, tem dezenas de outros cantores que cantam bem. Roberto Carlos, você pode argumentar que tem dezenas de artistas melhores que o Roberto Carlos, mais bonitos, que cantam melhor, etc. Você não explica. Carisma, o Star Power é uma coisa que não explica. E a câmera, ela tem essa capacidade única de reconhecer o Star Power e tem gente, como você sabe, você conhece tudo de cinema, você já deve, com certeza, você já ouviu essa expressão. Tem gente que a câmera se apaixona. Gosta, isso você não explica. Isso não dá para explicar. Eu fiz uma vez um filme com o Fábio Assunção, e na época a mulher dele, uma atriz fantástica, cujo nome eu, obviamente, não vou lembrar agora. Está travando de novo aí. Eu Retomando aqui, fez o filme com o Fábio Assunção. E com a Cláudia Abreu. Acho até que eles namoraram em razão disso. E você pega a Cláudia Abreu, quando entrou aquela menina no estúdio, eu juro para você que eu não prestei a mínima atenção. Aquela, sabe, uma menina baixinha, 1,60 m, uma perninha fina, não me chamou a atenção, era uma a mais. Daí eu fui para trás das câmeras e fui ver ela por detrás das câmeras, ela captada pelas câmeras.
aquilo cresce, ela vira uma mulher extraordinária. Então, essa mágica a gente não consegue explicar. A Cláudia Abreu, se você olhar para ela pessoalmente, como é o caso, não é que seja uma moça feia, mas não é o que os americanos chamam de red tanning, né? Que você vira a cabeça para olhar. Entretanto, essa menina, ela entra na frente de uma câmera, ela ganha um brilho, ela ganha alguma coisa que é inexplicável. Então, algumas pessoas têm esse star power, e isso você não ensina em escola, isso você não ensina. O Lee Strasberg não ensinava no Actors Studio. Isso você tem ou não? A Marilyn tinha. E tinha isso de uma forma tão intensa que ela continua brilhando até hoje. Nesse mês especial, nós estamos falando de 58 anos da morte dela, a luz dela não se apaga. Se você falar, olha, fala de uma atriz que represente sex symbol. Qualquer cinéfilo do mundo, até quem não seja apaixonado por cinema como eu e você, vai responder Marilyn Monroe, não tem outro nome. O Hugh Hefner, quando faleceu, antes ele queria ser enterrado perto, ele foi enterrado do lado, né? Ele foi enterrado ao lado dela. Ele comprou... O Hugh Hefner tem uma história engraçada porque ela, obviamente, foi a primeira capa da Playboy. Ela é a grande responsável pela Playboy ter virado esse fenômeno que virou. Aliás, a Playboy brasileira já havia morrido, a Playboy norte-americana morreu agora há 3 ou 4 meses atrás, eles não estão mais imprimindo a revista. A revista, ele morreu acho que há 3 ou 4 anos atrás, a revista sobreviveu 3 anos sem ele e morreu. De qualquer forma, o Hefner, ao contrário do que se imagina, ele nunca encontrou pessoalmente com a Marilyn Monroe. Talvez eles tenham se falado, isso alguns biógrafos dizem que eles falaram uma vez por telefone, mas o fato é que a Marilyn se sentiu traída pelo fato de ele usar a foto e não pagar nada para ela. E aquela foto poderia ter destruído a carreira dela. É que ela soube, e o sistema, o Star System, o sistema de estúdios, soube retrabalhar aquilo como? É um momento de fragilidade, a menina estava passando fome, aí foi obrigada a posar nua. Tudo isso é mentira, mas as pessoas compraram essa história, simpatizaram com a história dela, então foi extremamente positivo, tanto para o Hugh Hefner, que inventou o seu império, a Playboy, a partir da Marilyn Monroe, e para Marilyn Monroe, que passou a receber uma atenção muito maior depois desse escândalo envolvendo a Playboy. Então vamos lá, os dois nunca se encontraram pessoalmente. Talvez eles tenham conversado uma vez por telefone, mas também não existe certeza disso. Mas ele comprou a gaveta imediatamente à esquerda, à direita dela. E é lá que ele foi enterrado. Quer dizer, de alguma forma, isso fecha o ciclo da vida do Hefner, porque a vida do Hefner, de alguma forma, existe por causa da Marilyn Monroe, e hoje os dois descansam eternamente um ao lado do outro. Então, tem alguma poesia nesse negócio. Tem gente que vê isso como machismo, etc. Não, eu acho que tem uma certa poesia, né, nesse processo de gratidão, dele entender a importância que a Marilyn teve na vida dele e tomar decisão. Ele comprou essa gaveta há muitos anos, que estava reservada para ele. Para mim, fecha um círculo na vida dele. As pessoas, graças ao movimento Me Too, elas têm uma impressão muito ruim do Hugh Hefner como um abusador de mulheres, etc. Elas não veem. O Hugh Hefner era um fulano que lutou violentamente pelos direitos civis, lutou pelo direito das mulheres, embora as feministas não reconheçam isso, lutou pela integração racial. Ele tinha um programa de televisão no qual ele levou performers negros como o Sammy Davis Jr., como Ella Fitzgerald, como o Nat King Cole. Então, ele é um nome importantíssimo para os direitos civis. O próprio filho do Martin Luther King, mesmo os reverendos negros contemporâneos, quando ele morreu, reconheceram isso. Falaram, olha, esse homem ele foi importante na luta pelos direitos civis. E vamos lembrar que ele, em determinado momento, ele colocou uma coelhinha negra na capa da revista, o que foi um escândalo. As pessoas... Eu não sei se você está assistindo Lovecraft Country, que é um filme muito interessante. Estreou agora na HBO, eu acho que você vai gostar. E ele fala sobre o horror que era ser negro nos anos 50, 60, onde a qualquer momento você poderia ser morto por policiais brancos, como está acontecendo até hoje, mas, na verdade, naquela época era ainda pior. Então,
O Hugh Hefner, eu não vejo ele como esse abusador, como esse explorador da nudez feminina. As pessoas entendem muito pouco o papel dele. E ele sempre entendeu a Playboy como sendo uma revista que deu valor ao prazer e à sexualidade de homens e mulheres. Então, ele acha que ele deu liberdade para os dois. Então, esse círculo completo que se encerra com ele sendo enterrado ao lado da Marilyn, acho que tem alguma coisa de poética nisso. Obviamente, as feministas não concordam comigo, mas eu acho que tem, sim. Eu acho que é um reconhecimento. A gente está no tempo aí. Eu já fiz um ping-pong contigo, então eu vou tentar fazer algo diferente aqui. Vamos lá. 5 grandes estrelas de cinema mulheres que você prefira. Christina Hendricks. Christina Hendricks, eu acho que a Christina Hendricks é a estrela do Mad Men, agora de Bad Girls. Para mim, ela é a mulher do Roger Rabbit, desenhada por Deus. A Christina Hendricks é perfeita. Obviamente, a gente não pode esquecer da Meryl Streep, que é uma grande atriz, é uma atriz maravilhosa. Desde o primeiro momento, quando ela surge com o Dustin Hoffman no Kramer versus Kramer, dava para perceber que aquela mulher era maravilhosa. A Marilyn, obviamente, por ser esse oceano de sexualidade. E por aí, a partir daí, você tem uma série de outras que a gente coloca num time intermediário, que vão desde a Cyd Charisse, que tinha as pernas mais bonitas do mundo, até a própria Angie Dixon, que também teve um caso com o Kennedy, com o Sinatra, que foi mulher do Burt Bacharach. A partir daí foi a Policewoman da nossa geração. Então, a partir daí, você tem todo um grande time. Mas essas são as estrelas que os me comovem. astros? Os astros, olha, o Marlon Brando é óbvio, o Marlon Brando é o maior ator de todos os tempos, não adianta você querer tirar isso. O Richard Burton é outro ator, inclusive o único ator que o Richard Burton respeitava era o Marlon Brando, mas com restrições, né? Porque o Richard Burton era um cara extremamente difícil. Se ele aprendesse a falar direito, se a dicção dele fosse melhor, ele seria um grande. Eu coloco aqui o Christopher Walken, que é uma paixão pessoal minha. Eu adoro o Christopher Walken. Eu acho que a presença do Christopher Walken tem uma força. É impossível você tirar os olhos do Christopher Walken quando ele surge em cena. E daí eu sou obrigado a colocar também um brasileiro que é o meu favorito, que é o Paulo César Pereio, que eu acho que é o maior ator brasileiro. Ele, assim como a Marilyn, ele ficou estereotipado como um cafajeste, mas eu acho que ele incorpora aquele cafajeste com uma riqueza de nuances. Eu lembro quando eu descobri o Pereio, André, eu fui assistir o Eu Te Amo. E, obviamente, com aquela idade, eu fui assistir o Eu Te Amo para ver a Vera Fischer e a Sônia Braga nuas, o que até hoje eu acho que é um excelente programa. De qualquer forma, apareceu aquele fulano com aquela voz grave, aquela... Eu falei, porra, quem é esse cara? Esse cara é maravilhoso, porra, esse cara é um deus. E o outro dia eu estava revendo, saíram algumas edições antigas do Pasquim e o Pereio foi entrevistado pelo Ivan Lessa, que também entendia muito de cinema. E o Ivan Lessa falou uma coisa maravilhosa, ele falou, olha, o Pereio é melhor do que o Paulo Autran, que até hoje o Paulo Autran é tido, eu vi o Paulo Autran no palco, inclusive, já que a gente falou do Arthur Miller, eu vi ele fazendo A Morte do Caixeiro Viajante, que é uma grande peça. Ninguém tira o mérito do Paulo Autran, eu não tiro o mérito da Fernandona, mas eu acho que eles têm o tempo todo uma certa nobreza. E o Pereio não, o Pereio não tem medo de sujar o pé, de se afundar na lama. Então eu acho que o Pereio faz parte da grande eu tenho. E o do último filme do Bob De Niro, gravamos eu vi o último trailer dele, um filme horroroso, inclusive com o Christopher Walken, que ele é um avô que começa a brigar. Eu falo, pô, como é que esse cara fez o Taxi Driver, esse cara acabou de fazer o Irlandês, esse cara fez o Touro Indomável. Como é que esse cara faz um filme desses? Como é que alguém cogita em bater na porta do Robert De Niro e falar, olha, eu tenho esse roteiro aqui, aquele
Meet the Fockers, que ele fez, que é um filme horroroso. Eu não sei como é que o cara... E já que a gente está falando dos grandes astros, eu tenho um também, que é uma paixão pessoal, que é o Cary Grant, que para mim sintetiza tudo aquilo que a gente espera de classe, de refinamento. Você quer ter classe e refinamento, vê os filmes do cara, imita esse cara que você está no caminho certo. Não precisa, assim como a Marilyn Monroe é esse símbolo de sexualidade até hoje, se você pensar num símbolo de refinamento, de classe, para mim é o Cary Grant. Então, são atores extremamente quintessenciais no meu universo cinematográfico. Renzo, queria te agradecer. Quer fazer um merchan, divulgar alguma coisa? Como é que estão as coisas aí? Quero fazer o merchan. O merchan assista o André Azenha sempre. Os papos com o André são uma maravilha, uma delícia. Eu não me sinto aqui... para mim não é uma... não, vamos fazer uma live. Eu me sinto tão confortável conversando contigo. Para mim é um bate-papo com um amigo num bar, como lamentavelmente os bares estão fechados e lamentavelmente a gente está proibido de fazer encontros pessoais. Para mim é um prazer. Quando você fala acabou o tempo, eu falo, porra, mas já não? A gente acabou de começar. E olha que o pessoal não viu, a gente teve aqueles probleminhas técnicos, etc. Para mim, conversar contigo é tão relaxante, tão gostoso, eu me sinto tão confortável. E o único merchan que eu posso fazer é acompanhe Histórias do Cinema no Facebook. Tem sempre uma conversa interessante. Conversar com o André, ouvir o André, é sempre uma experiência extraordinária. Eu adoro, sou teu fã. Para mim é um prazer enorme estar contigo. Prazer é meu, uma honra também. De estar pela segunda vez, saber que eu sou o primeiro second timer aqui no História de Cinema. Espero que eu seja também o primeiro third timer e por aí vai. Espero que você não pense de mim. Com certeza. Eu estou à tua disposição. Tamo junto. Obrigado, Renzo. Um abração aí. Um beijo para você, um beijão para tua esposa. Para mim é um prazer e uma honra estar com vocês. Valeu. Obrigado, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.